Queridos, é sempre uma responsabilidade muito grande poder ministrar aqui nesta casa, esta casa de oração, visto da responsabilidade que se tem para assim fazer, mas entendemos perfeitamente que de nós não temos nada e tudo que temos é dele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta para assim fazer. Hoje é um domingo, comemorado um domingo de Páscoa, um domingo que o mundo cristão, embora muitos nem se percebe, porque acabou tomando um outro rumo, porém, foi o domingo que Jesus ressuscitou. Foi o domingo que, pela manhã, segundo as Escrituras, foi muito cedo que Jesus ressuscitou. O cristianismo, ele se completa com a ressurreição de Jesus. Não somente a ressurreição, mas como também o seu nascimento, e vida, e morte, e ressurreição. Se nós estamos aqui, vivos, crendo em Jesus, porque essa obra foi completa. Jesus ressuscitou num domingo pela manhã. É interessante que, ao ressuscitar, Jesus escolheu uma mulher para se apresentar primeiramente. É impressionante, né? Quantas pessoas Jesus poderia ter se apresentado como ressurreto? Por exemplo, as autoridades religiosas da época, Jesus podia se apresentar a ele e dizer: olha, eu estou agora vivo. Vocês me mataram faz 3 dias, mas eu já estou vivo. Jesus poderia se apresentar aos soldados romanos, dizendo: você me transpassou com uma lança, mas veja, eu estou vivo. Não. Jesus assim não fez. Jesus procurou uma mulher, em primeiro lugar, para dizer que ele estava vivo. E depois Jesus procurou os seus discípulos. É impressionante a simplicidade do cristianismo e a simplicidade de Jesus. E isso tem atravessado milênios, séculos. E este homem, simples, o carpinteiro, lá de Nazaré, tem revolucionado o mundo. Aqueles que o seguiram e aqueles que acreditaram nele foram capazes de dar as suas próprias vidas por amor a ele. Este é um amor profundo. O cristianismo vem rompendo grandes dificuldades, vencendo impérios, fortalezas. E agora aqui no século XXI, nós estamos aqui em Campinas, São Paulo, dizendo que ele está vivo para todos sempre. Amém? Muito bem. Queridos, eu gostaria de também falar uma palavra a respeito da ressurreição, porém, eu quero me ater no capítulo 11 de João, do Evangelho segundo São João. Nós iremos falar sobre uma ressurreição, porém, uma ressurreição de um amigo de Jesus chamado Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Queridos, este foi o 7º milagre que João registrou entre centenas e centenas e centenas de milagres. Foram tantos milagres que Jesus realizou, que mesmo João, no seu evangelho, no capítulo 21, versículo 25, ele vai escrever as seguintes palavras: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E ele fecha dizendo: Amém. Então podemos entender perfeitamente que, embora depois nós temos aqui lá na frente a pesca milagrosa, e se fecha. Mas João, ele escolheu de forma seleta aquilo que o Espírito Santo também deu a ele esse entendimento, para que assim registrasse esses poucos milagres que estão registrados no seu evangelho. E hoje nós vamos nos ater um pouco mais tempo neste milagre que Jesus realizou no capítulo 11. Porém, no capítulo 2, João vai registrar que Jesus transformou água em vinho. No capítulo 4, João vai registrar que Jesus curou à distância um filho de um oficial. No capítulo 5, ele realizou o milagre da cura de um paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, nós temos 2 milagres: a multiplicação dos pães e dos peixes, e também o milagre que foi aqui cantado por este casal, quando Jesus andou sobre as águas. No capítulo 9, nós temos a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, que agora que nós lemos, nós temos a ressurreição de Lázaro. Ao escolher estes milagres, João queria mostrar que Jesus era Deus, mas também Jesus era homem, entendendo perfeitamente que, quando ele escreveu este evangelho, a igreja, o cristianismo já tinha avançado muito. Muitos desses milagres que ele vai aqui escrever, muito se havia dito entre o mundo cristão, porque se entende que João escreveu o seu evangelho por volta do ano 70, do ano 80 da nossa era cristã. Então esses milagres já haviam sido difundidos por o mundo de então. Mas o alvo de João era mostrar que Jesus era o verdadeiro Deus e era o verdadeiro homem. Ao registrar que Jesus transforma água em vinho, ao registrar que Jesus andou sobre as águas, ao registrar que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes,
João queria mostrar a divindade de Jesus e que ele tinha o domínio sobre a natureza e também ele poderia suspender as leis da natureza. Desafiar assim a gravidade. Desafiou a lei da mecânica. Jesus desafiou a lei da física. Jesus transformou um elemento em outro elemento. Jesus também aplicou a lei da multiplicação, que somente um Deus poderia assim fazer. Através dos séculos, as grandes pesquisas, os grandes cientistas têm debruçado no sentido de transformar um elemento em um outro elemento, mas até hoje não foram capazes. Um exemplo, transformar uma pedra em ouro. Queridos, quando João vai elencar esses milagres, ele vai estar dizendo ao mundo de então, e através do século, que aquele Galileu que passou por aqui, que esteve com ele, era um homem, mas também ele era Deus. Aleluia! Ao relatar a cura à distância de um moço que estava doente, ao levantar um paralítico que estava há 38 anos em um leito, ao abrir os olhos de um cego de nascença, João queria dizer que Jesus tem poder sobre a miséria humana e que tem poder para desfazer o efeito do pecado. Finalmente, aqui no capítulo 11, Jesus é apresentado como aquele que tem poder sobre a morte e que Jesus Cristo é o autêntico Filho de Deus. Mas também podemos elencar aqui como uma aplicação que é quando Jesus vai assim transformar a água em vinho. Também Jesus está querendo dizer para a humanidade que ele tem poder para transformar o homem. João também, quando ele vai relatar esses milagres, está elencado que Jesus tem poder para mudar uma situação. E que Jesus tem poder para mudar a vida de um pecador. Tudo aquilo que cai nas mãos de Jesus, ele tem poder de transformação. Nesta noite, quem sabe você entrou aqui e está a pensar, será que Jesus tem poder para mudar a minha situação? Eu quero dizer, se Jesus transformou água em vinho, Jesus tem poder para mudar qualquer coisa. Não existe problema que Jesus não transforma. Não existe problema que Jesus não muda. Não existe causa que Jesus não causa uma alteração positiva. Tudo aquilo que vem nas mãos de Jesus, ele causa uma transformação. Eu gosto muito desse milagre que João elencou a respeito da transformação da água em vinho, porque Jesus fez esse milagre de uma forma silenciosa. Jesus não chamou o público que ali estava presente e não disse para os presentes, olha, aqui vocês podem ver, tem 6 talhas de água. Vocês quiserem fazer aqui uma análise, é a água mesmo. Mas eu vou estender as mãos sobre estas águas, e estas águas irão se transformar em vinho. Jesus não fez assim. Jesus fez de forma silenciosa. Os convidados não sabiam. A festa estava ali em pleno vapor. Eu não sei se os irmãos sabem, naquela época a festa demorava 7 dias. E o noivo tinha que abastecer, ou a noiva, não sei,
Irmãos, imagine só, hoje está muito mais fácil um casamento, porque basta ali umas 3, 4 horas de festa, já é o suficiente, mas já é também o suficiente para dar uma baixa nos fundos financeiros. Eu me lembro que minhas irmãs, quando casaram, o meu pai, grandes dificuldades, porque naquela época tinha que fazer grandes festas, e era um preparo e tantas coisas. Agora, irmãos, imagine só 7 dias de festas. O pessoal tomando café, almoçando, jantando, e além do mais, hospedando aqueles que vinham de longe. Então, era realmente um gasto. E dá-se a entender que esta família era, assim, amigos de Jesus, e Jesus era um carpinteiro. É bem possível que esta família também não se dispunha de muitos recursos. Então, o vinho não foi o suficiente para atender a demanda de 7 dias. E quando, quem sabe, no meio da festa dos dias, de repente dá o brado, acabou-se o vinho. E agora? Mas o que eu acho lindo, queridos, é que Jesus, de uma forma silenciosa, sem que desse aqueles grandes alarmes, Jesus provoca o seu primeiro milagre, transformando aquelas 6 talhas, aproximadamente 600 litros de água, transformando em um bom vinho. Tudo que vem nas mãos de Jesus, Ele transforma para melhor. Se você está aqui hoje, você vai sair daqui melhor. Se você entrou nesta casa, fique certo de uma coisa: se você está perto de Jesus, ou aonde Jesus está, você vai sair melhor. E não vai ter nenhum vexame. Não. E ainda, para espanto de todos, disseram: nossa, mas esse vinho aqui é melhor? Não se dá o bom vinho primeiro e depois o vinho inferior? É que quando Jesus faz, Ele causa realmente espanto. Mas quando Ele cura o oficial, quando Ele cura o paralítico, e quando Ele cura o cego de nascença, João está querendo mostrar que Jesus tem poder sobre o efeito do pecado, porque a doença é o efeito do pecado, e o pecado causa esse efeito, porque desgraçou a raça humana. Quando ele elenca esses milagres, ele está querendo dizer isto. A multiplicação de pães, João apresenta Jesus como o pão da vida. Aleluia! Como o pão da vida para satisfazer as necessidades do homem. Quando ele realiza aquele grande milagre, João entendeu perfeitamente que Jesus veio para satisfazer a minha e a sua necessidade. O que você precisa hoje? O que você está precisando? Jesus é o pão da vida. Quando Jesus cura o cego, João estava querendo dizer para o mundo de então e para nós que Jesus é a luz do mundo. Se você entendeu, você pode dar um aplauso ao Senhor. Se esse mundo está enxergando alguma coisa, porque a igreja do Senhor está aqui, dizendo: Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz do mundo. Finalmente, quando Jesus ressuscita Lázaro, também temos aqui uma aplicação. Jesus está querendo dizer para nós, e João escreve que Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Você não precisa temer mais nada nesta vida. Você não precisa se preocupar. Porque João vai deixar aqui escrito algo importantíssimo para nós. Dizendo que Jesus é a ressurreição e é a vida. Vivemos num mundo, irmãos, em que as pessoas estão tão preocupadas com a vida, em prolongar
em se manter vivo, quanto investimento, quantas pesquisas, mas você pode tranquilizar, você não morre mais. Você não morre mais. Você não morre mais, porque Jesus é a ressurreição e é a vida. Agora, vamos aqui, irmãos, entender um pouco este milagre. E há aqui grandes revelações no capítulo 11, para nós aqui nesta noite, num domingo de Páscoa, dia de ressurreição. Eu achei importante tratar deste assunto, embora ser um assunto muito conhecido de nós, mas vamos entender alguma coisa que estava acontecendo com esta família e que eles eram amigos de Jesus. Amigos. Jesus tinha amigos. Jesus estava em meio grande multidões, mas Jesus tinha tempo para visitar um amigo. Diferentemente de hoje, que há muitas pessoas que estão acostumadas com massas e grandes quantidades de pessoas, têm dificuldade de relacionar com poucas pessoas. Mas Jesus dá um grande exemplo. Quando ele se aproximava de Jerusalém, ele dava uma esticadinha um pouco mais ali de 3.500 metros e ia repousar ou ia visitar esta família que aprendeu a amar a Jesus, e Jesus estava ali constantemente. Mas aqui no versículo 1 do capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me ajudar acompanhando, para que você possa entender este raciocínio. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor Jesus com unguento, e que lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, e cujo irmão Lázaro estava enfermo. Só para os irmãos terem um entendimento, este versículo 2, quando João vai dar esta informação, este episódio, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ainda não tinha acontecido. Isto porque disse aos irmãos no início que quando ele escreveu esta carta, este evangelho, já havia se passado aproximadamente 40 ou 50 anos. Então ele faz esta menção porque ele já sabia de todo o conhecimento e de que Jesus já havia estado na casa de Marta e Maria e de Lázaro. Mandaram-lhe, pois, a sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Queridos, aqui nesses versículos, nós temos aqui um entendimento que Deus permitiu uma doença em Lázaro para mostrar a sua glória. Isto parece ser um conceito estranho para nós, porque nós estamos acostumados a ter o entendimento que para se mostrar a glória de Deus, ela advém de um milagre, ou de uma conquista, ou de uma bênção, ou de uma grande realização. Então, nós ficamos tão felizes e vamos contar o milagre que Jesus realizou. Mas aqui, nesses primeiros versículos, nós podemos ter um entendimento diferente, porque aqui está escrito que esta doença que Deus permitiu que Lázaro tivesse, foi uma doença para que manifestassem a glória de Deus. Então podemos ter um entendimento que um problema, uma dificuldade, uma doença,
Isto pode não ser o mal. Isto pode ser para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia! Você precisa ter o entendimento que um problema pode ser uma ponte para a exaltação do nome de Deus na sua vida. Então aqui, queridos, é de suma importância, porque diz assim, e Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então você precisa ter o entendimento, e que se você está passando alguma dificuldade, ou se de repente as coisas se estreitaram, ou se levantou alguma tempestade, você precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender, Espírito Santo, o que é isto? Será que isto é para a tua glória? Então eis aí uma grande oportunidade para uma grande realização da glória de Deus na sua vida. Mas para Marta e para Maria, elas tinham grandes dificuldades de então para entender que aquela enfermidade é para a glória do Senhor. Amém? Que coisa linda, viu, irmãos? Eu confesso a vocês que nós precisamos ter um entendimento mais claro das Escrituras quando as dificuldades chegam à nossa porta. E você ter um entendimento claro pelo Espírito Santo, dizer, Espírito Santo, será que é agora o grande momento da virada da minha vida? Porque há pessoas, irmãos, que estão enfrentando grandes problemas, constroem para si muralhas, e ficam enclausurados, inertes, imóveis. Outras pessoas constroem pontes e voam alto. Tem um entendimento magnífico, dizendo, surgiu uma grande oportunidade na minha vida. No capítulo 12, como disse aos irmãos, de 3 a 7, Jesus vai ali fazer, quando ele vai falar a respeito desse episódio, mas nós vamos avançar. É impressionante, irmãos, que no capítulo 11, versículo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, está escrito as seguintes palavras, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Queridos, as pessoas que Deus ama também ficam enfermas. As pessoas que Jesus ama também passam por problemas. Ela mandou um recado dizendo, olha, diga para Jesus, o nosso grande amigo, que o seu amigo a que ele ama está enfermo. Lembrando aos irmãos que Jesus estava na Pérea, era um lugar que estava além do Jordão, distava aproximadamente 40 quilômetros ali de Betânia, uma distância significativa para a época, visto que hoje 40 quilômetros é um tirinho, né? Se acelera o carro, você já andou 40 quilômetros. Mas, queridos, naqueles dias as estradas eram difíceis, montanhosas, perigosas. E para você percorrer 40 quilômetros demandava um dia de viagem. Um dia. E quando Jesus recebe esta informação, o mensageiro chegou até Jesus e disse, olha, a família de Maria e de Marta, Lázaro,
tenho um pedido a você, Jesus. Lázaro está muito enfermo, está precisando da sua ajuda, e eles estão esperando que você vá até lá, para assim ajudar essa família nesse momento tão difícil que eles estão atravessando. Queridos, quando Jesus ouve a notícia, Jesus simplesmente é impressionante, irmãos. Jesus ouve a notícia e fica ali na Pérea mais 2 dias. Então, um dia de viagem, Jesus ficou mais 2 dias, já se passaram então 3 dias. Uma pergunta, irmãos, impressionante. Porque, diferentemente de nós, quando nós sabemos que alguém está enfermo, a nossa preocupação principalmente a mamãe, as mães ficam assim tão preocupadas, já começam a se preparar. Eu lembro que quando o Vinícius vai viajar, a Leonilda pega o Doril, não estou fazendo propaganda aqui não, mas começa a colocar medicamentos, diz, olha, se você tiver tal dor, você toma esse remédio. Se você sentir isto aqui, você toma isto. E uma preocupação com o filho, para ele não sentir dor e não ter problemas. Sim ou não? Agora, irmãos, Jesus fica sabendo que o seu amigo Lázaro, que estava doente, e nesta altura, Jesus já sabia que ele tinha morrido. Mas a família está em desespero. A família está em pânico. Já tinha sepultado Lázaro e Jesus lá na Pérea. Mais um dia, mais outro dia, e Jesus parece que não está sentindo sensibilizado pelo problema da família. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Jesus conhece a nossa dor. Amém? Jesus conhece a nossa dor. Jesus conhece as nossas pelejas. Jesus conhece os nossos sofrimentos. Jesus conhece a nossa solidão. Jesus sabe de tudo, conhece tudo ao nosso respeito. Ele sabe os nossos limites, até quanto ele pode ficar na Pérea. Ele sabe de tudo. Você pode ter certeza de uma coisa: nada escapa do olhar de Deus. A família estava desesperada. Todos estavam ali em pânico e sepultaram, e muita dor, muito choro, muito sofrimento. Mas Jesus continuava ali na Pérea, mas de repente ele resolve sair da inércia e sai em direção a Betânia. Acompanhe comigo no versículo 6 do capítulo 11. Ora, Jesus amava Marta e Maria e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ali 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia? Disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, não tropeça, porque nele não há luz. Queridos, Jesus, de repente, chama os seus discípulos e diz: olha, nós vamos voltar para Jerusalém, vamos para Betânia. Depois de 2 dias, Jesus chama o colegiado e disse: vamos voltar para Jerusalém. Os discípulos não ficam assustados, porque Jesus já tinha saído de Jerusalém. Por que motivo? Por motivo que ele tinha dito de forma pública que ele era o Filho de Deus. E para isso eles não aceitavam, era uma blasfêmia.
e tentaram apedrejar Jesus, tentaram matá-lo. Então Jesus sai de Jerusalém e vai para a Pérea e ali ficar com os seus discípulos. Mas era pouco tempo, agora Jesus já quer retornar. Então os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, não pode, nós saímos de lá agora. Mas Jesus vai dizer assim: olha, não tem 12 horas no dia? Jesus está querendo dizer algo aqui que eles acabaram não entendendo. Porque naquela época se trabalhava quando havia luz. Jesus estava querendo dizer do seu trabalho. E Jesus estava querendo dizer que depois que chegasse a noite, ele estava dizendo da sua partida, que ele não estaria mais aqui. Mas os discípulos não entenderam. Eles não foram capazes de entender. Mas o interessante é que Jesus começa a trabalhar a respeito deste assunto. Veja que no versículo 11, Jesus vai dizer assim: falou, pois, depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Na verdade, Jesus usou essa linguagem sono e os discípulos não entenderam nada a respeito da ressurreição. E com certeza lá na frente os discípulos vieram entender a respeito deste assunto que Jesus estava dizendo. E como Jesus percebeu que eles não estavam entendendo, então Jesus vai afirmar: Lázaro está morto. Versículo 15: E fogo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Então, se percebe que não há um entendimento entre os discípulos do que tinha acontecido com esta família. Queridos, é importante dizer algo de Tomé, porque Tomé é muito conhecido como aquele que não creu, mas ele toma uma decisão aqui, assim, que me chama a atenção. Porque quando ele percebe que o colegiado está saindo, ele diz assim: vamos então para Jerusalém e vamos morrer junto com Jesus. Interessante, né? Vamos morrer em bando. Vamos morrer todos juntos. É impressionante a atitude de Tomé. Se é que nós vamos todos juntos e vamos morrer junto com Jesus. Embora não entendendo, ele parte da Pérea. Com esse entendimento, não vamos deixar Jesus sozinho. Vamos juntos e vamos morrer todos em Jerusalém. Queridos, com essa demora de Jesus, vamos entender, a coisa ficou pior, foi se agravando. Não é assim conosco, irmão, às vezes, que vamos entender algo. Às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos pedindo, às vezes nós estamos clamando, e a coisa vai piorando, e parece que as coisas não estão resolvendo, e vai se agravando. E você vai, Jesus? Não. Demorar mais um pouco. Vamos? Não. Vamos demorar mais um pouquinho. E a coisa vai ficando pior. Diferentemente de nós, irmãos, que queremos as coisas imediatas. Queremos as coisas assim, rápidas. Queremos a cura instantânea. Queremos um milagre na hora. Parece que se não acontecer no nosso tempo, no nosso momento, não está bom. Começamos a chorar as nossas lamúrias e começamos a dizer tantas coisas. Mas, queridos, vamos entender uma coisa: quanto mais pior, melhor fica. Ainda bem que eu ouvi um glória aí ainda. Vou dizer de novo: quanto mais pior, melhor fica.
Se você estava reclamando, pare de reclamar. Deixa ficar pior. Porque se ficar pior, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, porque Jesus não vai curar uma ferida. Jesus vai ressuscitar o seu sonho. Queridos, nós precisamos entender isto a minúcia. Precisamos entender isso com muita clareza. À medida que fica pior, fica melhor. Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa: se está ficando pior, está ficando melhor. Se essa semana ficou pior, dê um glória. Dê um glória. Porque o milagre será grande. O milagre será grande. Oh, aleluia. Vai ser uma coisa que vai causar espanto. Vai tremer céu e terra na sua vida. Vai tremer, irmãos. A coisa vai ficar forte. Sabe por quê? Um milagre de ressurreição não é coisa que se vê todo dia. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nasci na igreja, fui apresentado na igreja, eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu sei que alguns dos irmãos já viram. Só para um teste. Quem já conversou ou já viu uma pessoa que ressuscitou dos mortos? Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. É muito baixo. Sabe por quê? Porque isso aqui é um milagre, irmão, forte. Isso não acontece todo dia. Porque o normal, o que acontece diariamente, constantemente, a gente presenciar, é morreu, preparar o sepultamento e sepultar. Diferentemente dos outros problemas, dificuldades, doenças que surgem no nosso meio. De repente, temos fé de chegar e orar e pedir para Jesus curar, mas ressuscitar mortos é diferente. O pastor conheceu um homem, conheceu um que orou. Oh, Espírito Santo, fala fortemente nos nossos corações. Glória ao Senhor para sempre. Jesus deixou ficar pior. Deus trabalha de uma forma diferente. Deus não trabalha na nossa linha. Deus não está costurando a nossa vida com o nosso entendimento. E ainda bem, porque Ele não faz isto. Ainda bem que Ele não faz isto. Ele trabalha na sua rota, no seu plano, na sua trajetória, na sua soberania, no seu domínio, na sua majestade, na sua vontade e no seu querer. Impressionante que Jesus vai dizer no versículo 11, dizendo: olha, eu vou ser claro para vocês, mas não houve entendimento dos discípulos e eles partem para a aldeia. Vamos para o versículo 17. Chegando, pois, Jesus, e achou que já havia... Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta, Maria, acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Aqui podemos ter um entendimento, irmão, muito claro,
que Maria saiu ao encontro de Jesus e Marta e Maria ficou em casa. Os irmãos se lembram daquele fato que já mencionei para os irmãos aqui, que Maria, quando Jesus esteve na sua casa, Maria ficou nos pés de Jesus. E Marta, ela liderou um trabalho dentro da casa, no sentido de os seus funcionários, toda a logística para receber os discípulos e assim sucessivamente. Era uma mulher agitada, era uma mulher que tinha uma desenvoltura muito grande, uma mulher que quando está aqui, você pensa que está aqui, já está na porta. Era uma mulher muito ativa. E quando ela ouviu falar que Jesus estava chegando na aldeia, ela deixa a sua casa e parte para o encontro de Jesus. Este foi o quadro ali naquela aldeia. Quando ela ouve que Jesus estava se aproximando, ela sai da casa e sai correndo e disse: vou encontrar Jesus. Foi isso que aconteceu. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha e saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui, irmãos, existe um entendimento, não que ela foi assim uma pessoa que foi agressiva a Jesus por ele não ter estado lá. Não, absolutamente. O que Marta quis dizer aqui, é dizendo aqui: Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui na nossa casa, eu sei que o Senhor tinha poderes para curar o meu irmão e ele não morrer. Ela não foi agressiva nem indelicada com Jesus. Simplesmente ela teve um entendimento claro que Jesus podia realizar o milagre da cura do seu irmão. Mas no versículo 23 diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? E disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir. Queridos, imagine só. Eu escrevi aqui, deixei para trazer para os irmãos, a autoridade de Jesus. O cristianismo, irmãos, é diferente. Porque Jesus, quando ele chegou aqui, ele chegou com a missão de uma importância, de uma autoridade como nunca houve. E nunca vai existir. Essas palavras só podem ser pronunciadas por um homem que é Deus. Aleluia. Imagine só um homem dizendo estas palavras para uma mulher. O teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que vocês acompanhem comigo esse raciocínio, porque o irmão dela estava sepultado já há 4 dias. E de repente, aquele Galileu volta e diz: olha, Marta, eu preciso ajudar a sua fé. O teu irmão vai ressuscitar. Ele disse: eu sei, Senhor, porque todo judeu sabe que no último dia todos irão ressuscitar. Ela estava ligando com a ressurreição dos últimos dias, mas Jesus estava dizendo que ia ser daqui a poucos minutos. Mas depois Jesus percebe que ela não está entendendo. Ele disse: Marta, olha para mim, eu vou lhe dizer uma coisa que vai ficar para toda a eternidade, para os milênios. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Querido, isso é uma palavra fortíssima. Isso não pode ser
pronunciada por um mortal, por um homem. Só quem pode pronunciar palavras como esta é um homem, sim, mas esse aqui não era apenas um homem, era Deus falando com ela. Oh, aleluia! Era um Deus humanizado, dizendo: Ele vai ressuscitar. Ela, depois Jesus vai dizer: olha, vamos entender algo melhor. Quem crê em mim, aí é mais forte. Quem crê em mim, Marta, nunca morrerá. Marta saiu, ela resume dizendo: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, eu creio, Senhor. Eu tenho esse entendimento. Agora, Jesus impõe toda a sua autoridade, todo o seu domínio da situação. Mas veja no versículo 28 até o versículo 37. Eu não vou ler para não ganharmos tempo, mas do 28 ao 37, Jesus deixa a sua humanidade, a sua divindade, e entra agora numa humanidade. Dito isto, partiu em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou logo e foi ter com ele. E Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta se encontrava. 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos pés, dizendo as mesmas palavras de Marta: Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou. Aqui, Jesus começa a mostrar a sua humanidade. Era um homem que tinha sensibilidade de ver aquele quadro tão desfavorável. Porque preciso dizer aos irmãos, lá em Betânia tinha muita gente. Tinha autoridades religiosas, os amigos de Marta e Maria, Lázaro, embora sendo 4 dias ter passado, mas havia muita gente e havia muito choro e havia muito pranto. Agora, Jesus, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou. Jesus se comoveu e ficou muito perturbado. E disse: aonde pusesse? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede que o amava. Agora vem os críticos. E disseram algum deles: não podia ele abrir os olhos do cego? Fazer com que ele também não morresse? Isso aqui sempre tem, viu? Isso aqui sempre vai existir. Por que ele não fez? Por que ele não ajudou? Por que ele não estendeu a mão para esta família? Jesus estava chorando, Jesus estava perturbado, Jesus estava se movendo em espírito, mas as fontes críticas não paravam. Mas também do outro lado as pessoas diziam: veja como ele o amava. Veja quanto amor deste homem. É um homem que está aqui, sensibilizado por esta família. Mas no versículo 38 em diante, Jesus vai demonstrar a sua glória. Ele vai demonstrar que ele é Deus. E Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, que era uma caverna, que tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus disse: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Jesus disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Queridos, aqui Jesus se move, ele pergunta: aonde que vocês puseram, aonde que Lázaro está?
Eles disseram estar nessa gruta. Isso mostra que era uma família abastada, porque só quem tinha uma gruta, de forma assim particular, é quem podia naquela época. Então eles abriam um buraco e ali enfiavam o morto, o cadáver. E Jesus pergunta onde que estava Lázaro. Eles disseram, vem ver. E Jesus se apresenta ali perto daquela gruta. E Jesus vai dar uma ordem. Tirai a pedra. Isso significa dizer que há coisas nesta vida que nós precisamos fazer. Jesus podia dizer, pedra sai. Ou um controle remoto dizendo, move pedra. Mas Jesus dá uma ordem, tirai a pedra. Marta sai, sobressai no meio daquele grupo. Diz, Senhor, não pode tirar esta pedra. Sabe por quê, Jesus? Já cheira mal. De forma pedagógica, Jesus vai dizer, Marta, vamos começar de novo. Eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quanta paciência, irmãos. Eu posso entender aqui que Jesus tem paciência comigo. Há momentos que eu estou, parece que voando. Mas há momentos que eu estou lá embaixo, parece que não tenho força. Mas Jesus está dizendo, Marcos, ontem você disse que estava forte, mas hoje você está tão fraco. Se creres, verás a glória de Deus. Eu acabei de te dizer, Marta, você está vacilando novamente. Mas nem por isso Jesus desistiu. Que coisa linda, né? Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Mesmo que você esteja na nuvem ontem e hoje você parece que desceu para o vale, mas Ele vai lá no vale e vai te dizer, eu te disse ontem que se você crer, você vai ver a glória de Deus. É o trabalhar de Deus, irmãos, em nosso favor. É a pedagogia de Deus. E Ele disse, tirai a pedra. Pode tirar, não cheira mal. Marta, vamos caminhar. Que coisa linda, irmãos. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. Ele é um grande amigo. Porque quando eu estou bem, Ele disse ótimo. Mas quando eu estou fraco, Ele disse vamos caminhar. Nós tratamos esse assunto ontem e você precisa crer. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque esse é o nosso companheiro de todos os momentos, de todas as horas, de todos os lugares da nossa vida. Quando você está fraco, Ele vai te fortalecer, mas Ele vai atingir o alvo da nossa vida. Isto que é lindo e que é maravilhoso. E disse Jesus, eu te disse, tiraram, pois, a pedra aonde o defunto jazia. E Jesus agora, pedra removida, Jesus vai no meio daquela multidão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele vai aproveitar um grande momento para falar com o Pai. E olha que palavras. Ele não vai pedir a cura. Ele não vai pedir a ressurreição. Mas Ele vai fazer um agradecimento. Engraçado que Ele ora levantando os olhos para cima. Podemos orar com os olhos fechados. Podemos orar de cabeça baixa. Mas aqui Jesus orou olhando para o Pai. Aleluia. Alguns lugares por aí tem que orar só ajoelhado. Mas aqui Jesus olha para cima e disse, Pai, graças te dou porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Não era pouca gente. Para que eles creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, chegou à boca da caverna, e com grande voz disse: Lázaro, sai para fora. Parece-me ver Jesus dizendo assim, como eu vou lá na cama, e dizer assim: Guilherme, acorda. Que coisa linda, irmão. É por isso que Jesus disse: vou despertar do sono. Isso é que é Deus, irmãos. Esta palavra é poderosa. Lázaro, sai para fora. É como que Deus dizendo: haja luz, e houve luz. É como que Deus dizendo: haja luminares no céu, e aparecem as estrelas. É como que Deus dizendo: vamos soprar nas narinas desse boneco de cera, de barro, e vai dizer: haja um espírito. E o homem teve um espírito e reviveu. Palavra poderosíssima. O homem estava 4 dias em estado de putrefação, mas ao receber as palavras de Jesus, quando disse: Lázaro, é um comando: sai para fora. Oh, aleluia. Glória ao Senhor nas alturas do céu. E Lázaro sai, enfaixado. Jesus também o ressuscita enfaixado, porque as faixas os homens podem tirar. Ele sai pulando, quem sabe. Ele sai daquela caverna. E Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, versículo 45, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Esses aqui começaram a dizer, mas estavam dizendo que ele era um falso, que ele era um falso profeta, e que ele era isso, que era aquilo. Do que eu vi aqui, não. Esse homem não é falso. Esse homem não é falso profeta. Esse homem não. Esse homem é o Filho de Deus. Porque sabe de uma coisa? Eu assisti. Estava aí há 4 dias nesse buraco. E ele deu uma voz de comando. E o homem saiu. E a Bíblia diz: e creram nele. Aleluia. Mas a Bíblia diz que os outros, mas os fariseus que ali estavam, foram para Jerusalém dizer: olha, sabe de uma coisa? Vocês não sabem o que eu vi. Se vocês estavam preocupados com esse homem, a coisa se agravou. Mas por quê? Eu vi ele ressuscitar um homem depois de 4 dias. Oh, aleluia. Jesus vai ressuscitar o seu sonho. Jesus vai ressuscitar a sua história. Jesus vai ressuscitar o seu projeto. Jesus vai ressuscitar a sua vida. Pode ser aonde quer que você esteja. Jesus tem poder para lhe mudar qualquer quadro aqui nesta vida. Para concluir. Deus revela a sua glória em meio aos nossos sofrimentos. Se você puder, escreva isto. Deus revela a sua glória em meio aos nossos sofrimentos. O seu sofrimento não é para a sua derrota. O seu sofrimento não é para a sua derrota. O seu sofrimento é para a glória de Deus. O seu sofrimento é para a glória de Deus. Deus tira a glória aonde parece não existir. Você pode dizer assim, mas daí não vai sair nada. Desse problema não sai nada. Aqui não tem mais jeito. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus vai chamar a existência aquilo que você entendeu e entendia que não poderia acontecer. É impressionante o trabalhar de Deus. Da onde você pensa que não vai sair nada, Deus tira dali. Ele manifesta aonde parece não existir.
nada que se possa se apoiar. Ele faz ressurgir do abismo e manifestar a sua glória. Ele tira da angústia, dos problemas, um motivo para manifestar a sua glória. Ele manifesta o seu amor e o seu cuidado e a sua compaixão. Deus manifesta quando a nossa fé, queridos, impressionante. Ele vai manifestar a sua glória quando a nossa fé é imperfeita. Quando a nossa fé está fraquejando. Quando há imperfeição na nossa fé, Ele arruma um meio de manifestar a sua glória. Os discípulos, irmãos, não entenderam nada, mas nem por isso Jesus deixou de trabalhar. O cenário na Pérea não estava dentro do compreendimento dos discípulos, mas Jesus disse: eu vou lá em Betânia, independentemente dele estar entendendo ou não. Marta, ela vacilou, mas nem por isso Jesus interrompeu o seu trajeto. Apesar de todos os vacilos da natureza humana encontrados no capítulo 11, Jesus manifestou a sua glória. Para encerrar, se Deus for limitar a sua ação e a manifestação da sua glória, a minha compreensão ou a minha fé, ou a minha capacidade de fazer sentir as coisas divinas, Deus seria um Deus muito distante de nós. É com muita paciência que Ele faz isto e vai até o fim. A ressurreição de Lázaro revela que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, e que Ele sabe todas as nossas dificuldades, toda a nossa dor, toda a nossa incapacidade, e Ele vai conosco até o fim. Sabe quem é Ele? É Jesus. É Jesus. É Jesus que faz isso por nós. Entenda isso, que Ele supera as nossas fraquezas. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, entender perfeitamente que as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, Jesus não vai trabalhar nesse nível. Ele trabalha mais alto, aleluia. Ele navega mais alto, Ele viaja mais alto, Ele trabalha mais alto em nossas vidas. E nesta noite, entregue a Ele as suas dificuldades, entregue a Ele os seus problemas. Não fique mais pelos cantos, pelas lamúrias. Se você está enfrentando algum dissabor, alguma dificuldade, Deus vai usar esta dificuldade, esta enfermidade, que os médicos disseram a você que não tem mais cura, esse problema que você enfrenta, que os advogados disseram que não tem mais jeito, esta porta que fechou diante de você e que você se sente incapaz de transportar para o outro lado. Nesta noite, o Espírito Santo abre uma janela para nós, dizendo assim: eu lhe ajudo, eu lhe sustento, eu lhe guardo, eu lhe fortaleço, e a porta da caverna vai abrir em nome do Senhor Jesus, e Lázaro vai sair para fora, e a família será unida e feliz para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.